Olá, seja bem-vindo a mais um AZ Responde, onde toda terça-feira, às 18 horas, eu entro ao vivo respondendo as perguntas da minha audiência. Então, vamos começar aqui com as perguntas de hoje. Alain Tavares, nome complicado, viu? Como você achou o BDI que atendesse a necessidade da sua empresa? Primeiro, que o BDI a gente tem que entender que não é só a minha necessidade, é a minha tributação, bonificação e despesas indiretas. Eu tenho toda a despesa financeira, como o PIS, COFINS, eu vou ter o ISS. Então, essas partes da tributação, a gente consulta o nosso contador, porque isso muda mês a mês de acordo com o nosso faturamento nos últimos 12 meses, tá? Então, o regime de tributação, se é do Simples Nacional, se é do lucro presumido, a parte tributária eu pego com o Rodrigo, que é o nosso consultor contábil, digamos assim. A parte da AZ, da administração central, a parte que trata sobre a lucratividade, como é que a gente chegou a isso? Baseado no histórico de obras que a gente fez, um percentual para cada etapa dessa, risco, garantia, tá certo? O seguro da obra. Então, eu sei exatamente quanto que eu quero lucrar, qual a minha lucratividade. Eu sei também a destinação que eu tenho que tirar de cada obra para manter aqui meu escritório. Se o meu escritório tem um custo mensal de 10 mil e eu tenho 10 obras mensais, eu posso pegar por obra ou proporcional ao valor da obra e diluir isso dentro do meu BDI. Então, o fato é, a parte contábil, eu nem entendo dela, eu só consulto o meu contador, bato um papo com ele e acrescento no meu BDI. O restante é baseado no histórico de obras que eu venho fazendo, aplicando aqui na minha empresa. E com isso a gente chega no BDI ideal para cada obra, tá? E lembrando, o BDI ele é individual de cada empresa. Cada empresa que tem seu regime de tributação e que sabe seus riscos, garantias e a lucratividade desejada a cada obra, a cada empreendimento. Outro ponto importante é que o BDI pode ser diferente para obras diferentes, tá? Para cada tipo de obra. Engenharia Continental fez a seguinte pergunta: seus funcionários de obra, você paga por diária ou produção? Nós temos 3 tipos de regime aqui. A gente tem o terceirizado, que a gente paga por empreitada. A gente tem o cara da diária, onde eu pago a diária do serviço dele, geralmente é um serviço mais minucioso, um acabamento de um porcelanato. Eu não quero que o cara produza demais, eu quero que ele faça com qualidade, sob supervisão, produzindo a média, só que dentro de um alto padrão de qualidade, tá certo? Então, eu tenho aqui o cara que trabalha na empreita, eu tenho o cara que trabalha na diária e eu tenho o cara que trabalha de carteira assinada, alguns colaboradores, geralmente serventes, ou geralmente algum outro tipo de serviço. Vamos lá, a gente vai trabalhar com um eletricista de carteira assinada para atacar 4, 5 obras. Depende muito do tipo de obra, se a obra é pública, se a obra é privada, o risco inerente naquela obra, a obra no interior, o risco de fiscalização é muito menor do que o risco de fiscalização numa obra na capital. Tudo isso pesa. Hoje a gente trabalha com esses 3 regimes a depender do tipo de obra. E essa pergunta é muito importante. Parabéns pela pergunta. Kaique_CDO. Como que através das redes sociais eu consigo prospectar clientes para a minha empresa? Levando solução. O cliente te contrata por 2 motivos, pelo amor ou pela dor. E eu já estou cansado de falar isso, porque eu repito quase constantemente. Tá? Pelo amor, pessoal, é quando ele vê vantagem de te contratar. Então, ele tem que olhar você nas redes sociais e dizer: poxa, quando eu for construir a minha casa, eu quero fazer com esse cara. Eu não sabia daquela informação, aquele cara me ajudou. Quando alguém te ajuda repetidas vezes, na hora que você vai precisar de algo, você não procura um estranho. Você vai procurar quem te agregou valor em algum dos momentos, seja em vídeo, seja uma postagem, seja uma imagem. Então, isso vai trazer cliente. E pela dor, quando você começar a contar casos bizarros, erros, problemas, desperdício, que o cara vai dizer: poxa, na hora de contratar, eu tenho que contratar o Felipe, porque senão eu vou levar prejuízo na minha obra. Essas são as 2 formas de você trazer cliente. Óbvio que existem estratégias para isso, e isso eu detalho de forma bem legal, de forma bem detalhada, dentro do meu treinamento fechado. Alex Dione Batista. Essa pergunta é muito legal. Quais os requisitos para o cliente ter o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal? Primeiro, nome limpo, tá certo? Ele não pode estar devendo nada. Vamos falar do cliente. Ele tem que ter um nome limpo e nome clean e uma renda comprovada. Ele tem que ter uma renda comprovada. Ele tem que receber algum valor para que a Caixa tenha uma garantia de que você pode pagar aquele financiamento. Segundo, ele tem que ter um terreno ou ele tem que procurar um terreno que seja registrado e que não tenha nenhuma dívida, tá certo? Essas são basicamente as características. O restante a gente adapta, tá bom? Felipe, mas ele não tem terreno, não tem problema. A gente busca um terreno que atenda aos requisitos, tá certo? Do financiamento. Outro detalhe é que eu tenho que entender se esse cliente ele tem renda suficiente. Por quê? Porque o cliente ele não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. Então, a depender desse cliente, se ele já tem empréstimo, financiamento, pode ser que a margem dele seja tão pequena que ele não consiga outra linha de crédito para financiar o seu imóvel. Então, basicamente, se eu for analisar friamente o que é que o cara tem que ter, o nome limpo e uma renda
comprovada. O restante, a construtora, o engenheiro vai e resolve para ele. Beleza? Espero ter respondido a tua pergunta. Guilherme _ Pedra. Como que é feito o repasse do seu lucro no contrato por administração? Ó, a gente faz o seguinte, mês a mês a gente fecha as contas de material e mão de obra através de prestação de conta de notas, de recibos, e o cliente fechou, vamos lá, se o meu pagamento com ele no contrato é mensal, fechou no dia 30, eu já passo para ele, ó, o custo do material foi 20 mil, o custo de mão de obra foi mais 20, dá 40 mil reais. Se o meu contrato para administração é 10% do custo da obra, quando eu terminar o primeiro mês, no dia 30, ele tem 10 dias para pagar os 10% correspondente ao custo do primeiro mês. Ou seja, meu lucro é variável de acordo com o avanço fixo com o avanço da obra. Então, a cada mês, o que avançar de custo de obra, o cliente vai depositar um percentual do meu recebimento, dos meus honorários. No caso, os 10% da administração que eu tomei como exemplo, tá? Então, se você fechou quinzenalmente, nada de errado com isso, você pode fechar quinzenalmente e a cada 15 dias ele vai pagar o seu percentual, digamos assim, o seu ganho como engenheiro para administrar aquele contrato. Brenda Oliveira. Quais os riscos ao trabalhar com casa financiada? Recém-formada, posso entrar na área sem experiência? Isso mesmo, você pode entrar na área sem nenhuma experiência e ainda ser pago por isso. Aprender para trabalhar com o dinheiro do banco, aprender para trabalhar com o dinheiro das outras pessoas, tá? Eu costumo dizer que, cara, tudo novo vai dar medo, tudo novo você vai se sentir inseguro e você vai pegar essa experiência, vai sentir segurança a cada vez que você vai realizando, executando e fazendo. Então, o nicho de construções financiadas é um dos melhores nichos para você que está iniciando no mercado, desde que você tenha força de vontade e dedicação para trabalhar. Só precisa disso, conhecimento técnico, força de vontade e ter capacidade para trabalhar, para buscar, porque você não vai nascer sabendo, você vai aprender durante o processo, principalmente a parte de execução. Outra dica é buscar uma equipe experiente para executar aquela obra, você vai sentir mais segurança. Felipe, mas eu tenho medo mesmo assim, procura outro engenheiro, faz uma parceria, divide o lucro da primeira obra, acompanha a primeira obra com o cara, na segunda obra você já vai ter experiência e segurança, não vai precisar mais desse seu parceiro, tá? Então fica essa dica e vale a pena demais. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui sua pergunta, deixa aqui seu comentário, tanto no YouTube, se inscreve, enfim. Aguardo vocês no nosso próximo AZCast. Um grande abraço, tchau, tchau.